A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho da cantora, poeta, compositora e instrumentista paulistana Bel Aurora. Depois do EP Mulher ao Mar, ela está lançando o primeiro álbum, A Metanoia, produzido por Guilherme Castrup. São 9 faixas com letras existenciais e afetivas e uma sonoridade com influência de MPB ao rock progressivo. Uma conversa sobre sua trajetória musical, a influência artística da família e suas experiências poéticas, entre outros temas. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje nós vamos conhecer o trabalho de Bel Aurora, cantora, poeta, compositora e instrumentista, aqui de São Paulo, paulistana. Está lançando o primeiro álbum, né? Se contar, tem o primeiro EP, Mulher ao Mar, e agora o primeiro álbum chama-se A Metanoia. A Metanoia, primeiro álbum da Bel Aurora. Bem-vinda, Bel, tudo bem com você? Tudo bem comigo, eu tô muito feliz de estar aqui. Não, hoje, agora a gente tem que falar assim, porque primeiro cuidar da saúde, depois a gente fala como é que tá o disco, essa coisa toda. Vamos Sim, saber se a sim. gente tá com a saúde boa, né? Porque senão não dá para... Ah, E todo mundo fala, né, dos projetos todos, e esse aí parece que não é diferente, esse projeto seu, nascendo na pandemia, durante aquele nossa, momentos difíceis que ainda estamos, né, agora preocupados com as possibilidades aí, novas ondas. novas ondas que nos preocupam, mas é importante que a maioria dos trabalhos aconteceram realmente durante esse período. O artista teve mais tempo para produzir, né? E, ao mesmo Sim, tempo, foi complicado, porque de que formas você conseguiu produzir, né? Aí eu queria que você começasse a falar exatamente essa questão, porque tão difícil, né, nesse período, trabalhar e ter vontade, né? Ter garra para poder desenvolver o trabalho, porque as pessoas estão tudo meio cansadas, meio deprimidas e tal. É duro adquirir energia para vamos gravar, vamos nessa e tal, vamos fazer o disco. Como é que foi para nossa, você? sim. Ah, acho que a pandemia ela é um processo global que afetou a nossa coletividade, né? Tipo, um processo traumático coletivo, né? Verdade. E aí foi, então, tipo, ela tava muito presente, né, na nossa vida, né? Ainda mais no Brasil, que a gente demorou tanto para ter as nossas vacinas, né? Verdade. E a dignidade, enfim, da gente ter os nossos respiros. Então, eu tinha esse projeto desse trabalho desde 2017, né? Foi quando eu escrevi a Metanoia como um conceito, como um álbum. Ele tinha um monte de diferenças a princípio, né? Ele era um projeto assim mais experimental ainda, tipo com 16 faixas, 8 poemas, 8 músicas. Tinha mais uma outra música do Felipe, né? Que tem uma música do Felipe no disco que é um retrato na estante, não é uma composição minha. E aí foi muito doido, assim, porque em 2019, fim de 18 para 19, eu tinha começado a trabalhar esse som com uma banda para arranjar, para descobrir como ele seria, para descobrir como que eu ia gravar. E tinha uma certa dúvida se a gente faria esse trabalho independentemente a produção, né? Seria eu e o Ariel, que é o mesmo produtor do EP, né? Ou se a gente chamaria alguém com mais calibre, sei lá, com mais experiência para executar, né, esse projeto. Também acho que quando eu percebo que chamar um produtor de experiência dá um pouco mais de amparo, né, para você como artista chegar na cena, né? E aí foi assim, um ano de crise, será que eu vou fazer isso? Será que não? Houve a possibilidade de chamar o Castrup pela Cris Rangel, porque ela era já diretora artística do meu trabalho, e ela também trabalhava no trabalho autoral do Gui, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas conhecerem, porque o Gui, como Claro. artista, é uma presença muito impactante, assim, e inclusive o Gui como artista foi o motivo que eu me senti segura de pedir para ele produzir meu disco, Que legal. porque eu era ainda, tipo, ainda sou uma artista jovem, mas eu era mais jovem ainda, né? Eu tenho 25 anos agora, em 2019 eu tinha 22, e aí dá uma insegurança, né? Você falar com uma pessoa que já tem 20 anos de estrada e pô, produtor da Mulher do Fim do Mundo, sabe? Um pouco, eu não conhecia ele pessoalmente, né? Ainda
Então era uma figura, assim, muito forte. E aí ver ele no palco e ser afetado pelo som dele e entender, tipo, que ele tem essa coisa de experimentar também, foi o que mudou a minha chave do tipo, acho que a gente pode trocar, sabe? Acho que a gente poderia criar junto e tal. E aí eu fiz o curso de produção musical dele em dezembro de 2019, junto com o Ariel, a gente se conheceu, a Cris mostrou o trabalho, ele falou, tudo bem, vamos produzir. Em um mês, a gente vai gravar tudo com a banda em 2 semanas, uma semana de mixagem, uma semana de masterização. Planejado para quando? Março de 2020. Bela data. Aí, Fatídica data, realmente foi dura essa. e aí o nosso cronograma original, né? Eu gosto de falar disso porque eu acho que a gente, às vezes, os artistas, né? A gente acha que as coisas têm que ser num plano muito ideal, e aí a gente, quando as outras pessoas contam essas histórias, a gente percebe que todo mundo tem problemas de cronograma, né? Não é só a gente, né? E aí, tipo, bom, aconteceu uma coisa específica, né? Que assolou a vida de todos nós, e inclusive de formas mais ou menos violentas, dependendo de qual que era a sua posição social, né? E, tipo, quantas Verdade. pessoas na sua família se afetaram. Quantos perdemos, né? Tipo, porque a gente viveu uma sombra de lutos gigantescos, assim, né? De lutos e de esse lance de conviver excessivamente com certas pessoas, então desgaste de relações também, né? Tipo, e aí, bom, Mistura com a eu questão política, a polarização, é tudo junto, é um monte tudo de coisa, né? junto. Não, Terrível. e aí foi isso, né? Tipo, em março de 2020, a gente travou o cronograma, tipo, tá, calma, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu fiz uma primeira reunião com o Gui para falar do disco, só eu e ele. Eu acho que era na primeira semana da pandemia que a gente tinha ainda uma ideia de que a gente ia ter 2 semanas parados e ia voltar tudo, lembra disso? Sim. Tipo, Não, mas nós e eu. estávamos, só para você ter ideia, Bel, na rádio, Uhum. essa era a data. Os músicos que estavam comigo lá no dia que começou a fechar, quando o sinal de alerta foi quando o Sesc fechou tudo, porque até então, Sim, né, foi mais ou menos começo, fim de março, já um pouco de abril, fim, mais ou menos, né, no meio de março, quando o Sesc anunciou que tudo fecharia, aí todo mundo, opa, o negócio agora, né, porque o Sesc, todo mundo esperando e tal. E as sim, previsões, 2, 3 meses furaram, né, todas as previsões. Aí é que todas, as né? pessoas tiveram que reorganizar, né, toda a agenda, como no caso de vocês, estavam com o material quase pronto, encaminhado, né, melhor dizendo, né? Encaminhado, né? A gente tinha que gravar, né? Tinha mostrado as músicas, né? E aí a gente tava meio sem saber o que que ia acontecer. O que aconteceu foi muito curioso também, é que eu e o Gui, nós somos muito vizinhos, assim, a gente mora muito perto. Então, bom, a gente deu um mês, eu acho, de pausa, ou 2, de assim, vamos ver quando vai voltar, como a gente vai fazer. Porque eu fiquei doente, achei que fosse Covid, não foi. Eu peguei agora, 2 semanas atrás, foi a primeira vez que eu peguei, assim. Olha. E Mas aí, já tá legal, já tá bacana. não, tô muito bem, tô muito bem. Tanto Ótimo, que eu fiz um show agora no domingo, deu muito certo, assim. beleza. E aí, bom, como vamos fazer, né? E aí, e aí, o que que acontece, né? Que é muito doido sobre o tratamento de som, né? Como um dispositivo de tecnologia, assim, que foi a pandemia. O Gui tem um estúdio certinho, né? Digamos, ele tem uma sala de monitoração e uma sala de gravação, que, por princípio, são isolamentos de ar, né? Tipo, para você isolar o som, você tem que, tipo, Fechar tudo, essencialmente fechar tudo. blimpar, É. fechar, enfim. Tratamento acústico, né? Então, o que que a gente fazia, assim, né? O Gui ficava numa sala e eu ficava na outra. A gente isolados ali pelo tratamento acústico, se conversando pelos microfones e fones. Ele limpava tudo antes da gente chegar. Até era engraçado no começo que ele chegava com um álcoolzinho 70, assim, aí ele começou a fazer, tipo,
colocar umas arrudas, assim, tipo, dava uma benzida, assim, quando a gente chegava na rua, assim, de álcool 70, assim, Toda a aquelas fé nesse borrifadas. momento é importante. E Super. foi importante, né? Foi importante. Foi muito, não, foi essencial, né? Porque não, a gente viveu uma experiência de ser torturado diariamente, né, pelas políticas públicas também, nas Verdade. notícias, assim, né, coisas pesadíssimas. Então, esses pequenos respiros, assim, de encontros, assim, fosse da forma como fosse, né, fossem virtuais ou ligações ou esses pequenas as células de encontros, assim, né? E foi essa, mas assim, o ponto é que foi essa possibilidade da gente gravar as coisas relativamente seguros, assim, foi o que viabilizou o disco, assim, no fundo, assim, né? Então, a escolha de um produtor, no fundo, foi essencial, assim, né? Porque se eu não Claro. tinha um Não, e o estúdio, que você sabe? escolheu muito bem, não só porque é seu vizinho próximo e grande indicação, o cara que tem uma história, né? O Guilherme Castrup tem uma história muito importante como produtor, né? Com a Mulher do Fim do Mundo e outros trabalhos que ele faz, né, como baterista também, Muito. enfim. E é importante um cara de fora para te ajudar, porque aí ele organiza. Até eu reparei que você Sim, falou, ele falou assim, um mês para isso, um mês para aquilo, um mês para o outro, para sim, organizar, porque o cara está acostumado a trabalhar com custos também, né? E aí, se super. você ficar com aquele projeto, não sei bem o que eu quero, vou fazendo por aqui, depois vou fazendo por ali, não, né? Chega já primeiras canções Sim, prontas, o repertório definido, aí ensaio, aí depois disso, gravação, né? Mixagem e isso. masterização. É o processo com. Mas isso é legal que ter um cara experiente que você teve ao seu lado para produzir o som, né? Te ajudar Sim, as descobertas sonoras e também organizar, porque o produtor tem esse papel, né? Papel de organizador, né? Da coisa, de sim. entender bem o que o artista quer, para não ficar naquela viagem, porque eu conversei com alguns, aliás, podia fazer até uma série sobre produtores, né? E tem Ah, pode fazer. relatos incríveis, né? Que o cara pega, aí o artista, ótimo artista, mas começa a viajar e não tem fim, não tem ponto. O cara, não, vou fazer, mas agora eu quero fazer isso, tal. Fala, precisa definir mais ou menos o plano de trabalho. E esses caras têm muita Super. experiência, como o Guilherme, escolheu muito bem, não só pelo talento, como a capacidade de organizar, né? Tem que ser assim, senão, até por Sim, custos, você vai pagar, ou se você tem total. um apoio, né, de tipo lei Aldir Blanc, essas políticas aí de incentivo, você tem verba e tem que ter custo, e tem que ter tempo, e entrega, tudo isso, né? E é muito legal. Total. E, E é uma interferência. Eu sinto que eu saí, assim, depois desses processos com o Gui mais madura na estética, assim, sabe? Sabendo fazer mais escolhas, porque tá, a gente é muito jovem, quer colocar tudo, né? pois Tipo, é, ah, eu imaginei, quero pô. 5, 6, 200 instrumentos. Você achou o cara certo para te ajudar nisso aí, né? Foi bom Legal, pô, demais, muito bom, assim. Foi muito né? bom. E aí, e foi muito doido, porque acabou que eu e ele, a gente conviveu muito, assim, porque como a gente tinha uma preocupação também sanitária, assim, né, com a saúde de todo mundo envolvido, a gente gravava uma pessoa a cada 15 dias, assim, né? Uhum. Tipo, e aí, então o processo de gravação, que era para ter uma semana, foi se estendendo aí meses, né? Porque e aí, e nesse meio tempo desses 15 dias, a gente discutia muito arranjo, assim, e fazendo reuniões online. Então veio um disco que era para ser captado ao vivo, né? Tipo, orgânico, essencialmente, e virou um trabalho de edição Mas a maioria dos muito mais, trabalhos assim, sabe? foi assim mesmo, mas Tipo, ficou um ótimo som. E uma turma é, incrível que você reuniu aí, tem um time muito bom de músicos, né? Você tocando sim. tudo e tal. E as canções já estavam prontas, porque você me falou que já estava encaminhado, já tinha tudo pronto, você tinha uma quantidade X que você foi diminuindo para chegar nessas 9 canções? Como é que foi? Quando eu apresentei para o Gui, eu já tinha esse projeto, essas 9 canções. Na verdade, existia uns 2 ou 3 dias antes da gente apresentar o material, eu tinha dúvida se eu colocava Ofélia no álbum, Que tá né? lá Mas no, que tá assim, no EP, né? O tá no Ofélia. EP. É. Mas aí a gente repensou, achou que não tinha a ver com a narrativa, né? Que eu tinha escrito, e aí. Porque a Ofélia também é do Farmer, né? Do Felipe Kosnetz. E aí a gente pensou. Mas esse lance de Lapidando, ele foi acontecendo. Já tinha acontecido antes de eu trazer para ele, assim, já tinha Legal. chegado nas 9 músicas. E elas já estavam prontas, as composições mesmo, todas elas
estavam prontas já. A Viva e Onde Não Quero Estar são mais antigas, Onde Não Quero Estar é de 2013 e a Viva é de 2014. E as outras todas são de 2017. Então, elas têm uma idade já, né? Tipo, de existência para mim, né? Para o mundo. É aquela, Agora você está elas são muito lançando agora, é jovens, tudo né? é novidade para nós. É, Para nós é tudo, sim, tudo música fresquinha, novinha aí para gente, sim. ou para gente ouvir. Agora, Uhum, importante é isso, porque você chegou com o material já pronto, então isso ajudou também, né? Porque aí você vai super. só escolhendo os músicos, as sonoridades, discutindo arranjos, quem que vai Sim, entrar, quem que não vai entrar, como é que vai ser o som, e tal. E isso fica mais fácil, né? Então, total. o processo foi legal. Vamos começar a passear pelo disco? Vamos. Vamos? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Daqui a pouco você vai falar da sua história musical, Sim. né? Eu quero primeiro que o pessoal curta um pouquinho duas canções do disco, as duas primeiras, Deriva e Páprica. Você vai explicar para nós essas duas músicas. E depois você vai contar um pouco da sua história aqui de São Paulo, como é que você começou Beleza. trabalhando, né? Aquelas histórias de sempre, as influências e tal, né? Todo mundo tem influência de todo mundo. Sim. Daqui a pouco você vai contar. Porque esse negócio das influências tem uma lista, cara. Quer que eu te dou uma lista? Não, só falo que você realmente que tem a ver, né? Porque a música Sim. brasileira é tão rica que influências é o tempo todo, né? Então fale um Uhum. pouquinho de Deriva e Páprica. Fale um pouquinho Agora, dessas. Exato. sim. Antes da gente ouvir. Deriva. Ah, eu vou contar uma curiosidade, assim, né, de Deriva primeiro, assim, né? É, esse começo do disco, né? Tem um coração, um batimento de coração. Fui eu que captei esse som, da barriga da namorada do cara que gravou os pianos, não os pianos elétricos, né? Que é o Dedé, o André do Amaral. E foi muito, assim, lindo, porque a gente já estava ensaiando esse repertório em 2019, e aí foi bem o tempo que ela ficou grávida, e aí a gente conseguiu captar, e Direto do jogamos ultrassom. essa... Você captou É, direto do porque... ultrassom. Muito Isso, bom. porque eu ganhei uma máquina de ultrassom antiga, aquela de som mesmo, assim, Aham. tipo, bem, bem antiga. E aí a gente captou com um cabo P2, assim, na placa, assim. Altos E, microfones e tal. não, tipo, bem, assim, bem simples. E E a foi criança muito já louco. nasceu? Já tá aí? Ela já tá com quase 2 anos, a Maria Quanto? Antônia. Quantos anos? Quase 2 anos, a Maria Antônia. Maria 3, quase Antônia. 3. É. Aí você botou os E- créditos, batimentos cardíacos de Maria Antônia. eu já falei com eles. Tá E liberado os as, direitos tá autorais, né? liberados os direitos, Olha aí, Bel, não vai. Sim, Sabe como é, não vou me né? enrolar. Mas uma Depois coisa ela que... cresce, ela fala assim, pô, legal, eu Mas... participei com batimentos cardíacos e vocês não acreditaram e não deram os direitos autorais, eu tenho uma grana para receber, é que esse disco está Sim. estourando, né? Já imaginou? Um processo. Imagina. Mas Você tá brincando, isso aí eu tô brincando, mas tem se não me sim. engano, No Nirvana, né, aconteceu isso, né? então não tem, essa é a capa do disco, né? Mas a Fernanda Uhum. Abreu, ela botou a filha dela cantando um trechinho e tal, né? Aí depois a menina depois ficou sabendo e tal, falou: mas mãe, se eu sou parceira nesse disco também de você, você tem que botar o meu nome aí, a mãe, a filha cobrando. Tá vendo? Ela achou que não, a Créditos, minha não, filha direitos tá autorais. participando do meu trabalho e tal. Não é bem assim, toma É, cuidado, não é hein? bem assim. Tô tomando cuidado. Mas o que é muito doido é que a gente já tinha montado a música e eu trouxe alguns samples pro Gui, né? Que são Legal. esses primeiros que iniciam, que são dois códigos Morses, né? Que aparecem. Tem um que é tipo SOS e outro que é Mulher ao Mar. E aí, e aí, quando ele jogou esse sample do coração, ele tava no BPM da música. Foi muito impressionante, assim, Legal, tipo, no muito lindo. mesmo ritmo, bacana, legal. Sim, Deriva é uma música que eu compus em 2017. Ela é a primeira quando eu voltei a compor, que eu fiz, assim, em 2017. E ela é muito sobre atravessamento, sobre dúvidas, assim. E tem uma influência gigante do Milton, que é muito evidente, porque todo mundo fala, né? Nossa, é muito mineiro, né? Esse som é muito Milton, assim. Clube da Esquina, você estava no Clube da Esquina, se inspirada no Clube da Esquina. Muito bem. Muito inspirada, assim. E ela é interessante que ela se chama deriva a princípio por conta de se sentir a deriva no meio, tipo, né, aquela sensação de não andar. Mas esses dias eu percebi que
o tempo dela deriva muito, assim, né? Tipo, ela fica mudando de fórmula de compasso o tempo inteiro, assim, então tem uma derivação também, assim, Tá esses vendo? dois sentidos. Várias acepções do termo, como diria o Suassuna. Aham. Né? E você gosta muito disso, né? Até porque na hora eu vi você observando na hora que eu falei será que ele vai falar o A? Metanoia? Porque é importante falar o A. Eu falei. Depois você explica para nós o que é isso. Sim. Bom, e Páprica? Páprica é uma canção, ela tem uma história interessante. Em 2012 eu fiz a linha de piano inteira, assim. E ela tinha outra letra, quer dizer, eu mantive 2 versos, assim, dessa letra. Eu fui num show do Périco na Casa do Mancha, que era o show do Que Isso Fica Entre Nós, que é um disco de separação do Périco. E eu fiquei. E era na Casa do Mancha em 2012, assim, que era bem mais. Mais precária. Era mais underground, assim. Sim. E eu lembro que eu ficava olhando o. Até no rascunho original tem tipo um desenho de um manequim que ficava com uma cabeça de samambaia em cima, junto, assim. E aí eu tava meio sentindo esse tema de muito jovem, assim, tipo, ai, com 15 anos, assim, pensando, ai, como que vai ser? Será que eu vou virar uma hippie? Assim, era uma questão que eu achava que ia acontecer comigo. E aí essa música, tipo, ela era a princípio sobre meio fugir à noite, coisas assim, viver vidas nômades, assim. E aí, quando eu peguei para reescrever essa letra, eu já tinha saído de casa, já estava me deparando com outras questões. E, e eu fui, enfim, e aí eu fui percebendo que eu tinha uma vida, enfim, corrida, eu já estava trabalhando com música, mas mais como side, assim, não o meu trabalho autoral. E convivia ali morava com algumas amigas que também passavam por outras questões, e, enfim. A questão de cozinhar como uma forma de compartilhar e de se apoiar, sabe? Tipo, de achar esses respiros, né? E as grandes cidades, né? Não é só São Paulo, assim, elas trazem Mas São Paulo muito porque ela é um pouco... É porque ela é bem grande, assim. Traz uma dificuldade da gente achar esses respiros e a gente vai ter que ir criando essas ilhas, assim, de... contemplação, e sei lá, esses desejos que a gente sente falta de ter natureza, sente falta de ter momentos, tipos de interação mais leves, mais afetivos, assim, muitas vezes que a gente se sente muito sugado, assim, né, no mundo do trabalho. E ela é uma música que ela vai, tipo, girando, assim, tipo, ela rodopia bastante, ela é bem uma valsinha, assim, e ela fala sobre isso, sobre buscar essas afetividades, sobre achar esses afetos, e ao mesmo tempo ela também tem um pouco a ver com sufocamentos e, tipo, e esse ciclo que a gente vivendo na cidade e achando esses movimentos, assim. Certo. E o Páprica? Aí que eu não peguei o Páprica. Você falou do Páprica, da gastronomia, alguma coisa assim? Que tem a ver? Ah, sim, Então, essa música chamava Andarilho, a princípio. Aí eu Andarilho toca... chamava. aí eu tocava para os meus amigos, porque antes de eu gravar, eu tocava às vezes. E aí eu tocava as minhas músicas, essas todas, e aí eles falavam assim, toca aquela da Páprica. E aí, porque é muito. Quando aparece essa palavra na música, é muito marcante. E É aí eu claro. rebatizei por conta das pessoas, assim, eu me permiti ser permeável, assim, maleável nesse sentido. Beleza. E é um pouco porque era um tempero que eu e as minhas amigas gostávamos de usar bastante, assim, quando a gente estava nesses momentos de cozinhar, de se reunir entre amigos, fazendo comida juntos, assim. E um pouco, talvez, pelo filme Páprica também, aquele desenho japonês, sabe? Bem Um lembrado pouco, também. talvez. E tem outras pápricas, né? A páprica schnitzel também, que é bom de comer em restaurante alemão, Sim. etc. É. Aí já estou viajando. Vamos ouvir, então, Deriva e Páprica. Roda!
naufrágio particular. Você queria ver o céu, eu a cavucar o chão de areia. Senhora d'água sem fuzil, fustigando ordem sem nordas na proa. Queria jogar tudo que te deram para o alto e garimpar mãos pelos pés, como as margens de um ofício, correndo pelas noites de água fria. Luar místico, extracorpóreo, te perpassa, te toca, te faz reparar na conduta frígida, faz perder o eixo da coluna. Procurar um lugar pra descer lágrimas, sente que a vida vai te devorar e que o ardor da fábrica pode te abastecer. Aspirar a condição em que pigmentos vão temperar e afogar, mergulhar em condimentos e buscar acontecer. Vamos embora, não há nada a se tocar aqui. Refúgio, servidão, a retorcer se concluir. Vamos embora, retomar o que for te servir. As sobras renderão, aproveitar o que não repelir. Vamos embora, não há nada a acrescentar aqui. Sem corpo, rendição e nem um canto pra fugir. Vamos embora, vai brotar o que deixou aqui. Talvez não só depois, quando deixar o tempo reagir. Essa cidade nunca foi nossa, baby. Há pedaços secos de carcaço, manda na calçada. E nunca vamos conhecer esse genoma. Sob as solas das botinas da corte fardada. Estamos de volta com a Bel Aurora, falando do mais recente trabalho, o primeiro trabalho depois do EP, que ela lançou Mulher ao Mar. Ela lançou um EP, agora está lançando o primeiro álbum, chama A Metanoia. Então agora é o momento para você explicar a metanoia, porque eu falei com um artigo que você faz tanto questão. Explica aí. Sim. Bom, quando eu escrevi essas músicas, né, em 2017, eu juntei elas e pensei assim, tá, qual que é o eixo temático que une essas composições, né? E aí eu percebi que elas eram todas sobre passagens e sobre ciclos e sobre atravessamentos. E eu tinha feito um poema antes, assim, em 2016, que chamava Relíquia e Metanoia. Eu achei essa palavra porque eu estava procurando sinônimos para transformação. Metanoia significa mudar de ideia, e é um conceito filosófico grego, a princípio, que os cristãos se apropriaram e eles usam como sinônimo de conversão, mas esse significado não tem nada a ver para mim, assim, não tem nenhuma relação com conversão, nada disso.
Mas por que que eu tô explicando isso também, assim? Porque desde 2017 esse era o nome que eu tinha batizado esse conjunto de composições. E aí, no começo do ano, teve um artista evangélico que lançou um disco Metanoia, mas com esse sentido de conversão, não sei o quê, por conta da E aí você questão. não gostou muito disso aí, você E já aí eu tinha falei, mano, eu não vou mudar o nome do meu disco. E aí eu pensei, só que eu pensei assim, porque é possível ter vários discos com Claro, o mesmo nome e não, e eu não seria um aqui, problema. você imagina É, quanto eu já vi parecidos, né? Tem um né? monte. Estamos todos nos afetando nesse grande fazer Tem, por do exemplo, capital Caleidoscópio, simbólico. tem 4 ou 5 discos que chama Boto Caleidoscópio. fé, boto Só fé. para citar. É que nem tem várias músicas clareia, né? Tipo, Clareia, tem muita assim. clareia, tem. É, Enfim. e era possível não mudar, mas aí eu olhei e falei, cara, eu acho que eu vou colocar o artigo. Aí ficou a metanoia, e aí eu gostei, porque, tipo, é, destaca, né? Tipo, esse é o meu, sabe? Tem Claro. esse. É bom porque em inglês fica a metanoia, tipo, um, uma metanoia, eu acho que é isso, é uma possível, né? Tipo, e bom, aí se juntar, se você juntasse, se eu juntasse o artigo, iria virar uma palavra, a metanoia, que é tipo o contrário, que é interessante, que seria tipo um sentido latim, assim. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que fica a metanoia de Bel Aurora, assim. Então é como se fosse uma versão minha desse tema, que é a transformação, que é mudar de ideia, assim. Tipo, Uhum. sugere que outras pessoas poderiam fazer outras metanoias, tipo, outros estudos sobre esse tema, assim. Perfeitamente. Essa coisa de poeta, né? Que pega o artigo, junta, desjunta, não é? Então, É, vai pegando a palavra, vai justapondo a sim. palavra, vai tirando, vai pondo, acrescentando. E você é uma pessoa que muda de ideia e pensamento toda hora, não? Olha, acho que em alguns sentidos eu tô aberta, assim, a aprender e melhorar, assim, em outros talvez não. Eu acho muito importante ser coerente com os meus valores, assim, então em alguns sentidos talvez não. Mas eu acho que, enfim, conforme a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que é difícil você ficar muito enrijecido, Claro. porque a vida vai te mostrando o contrário, né? Tipo, que na verdade a gente precisa ser maleável, né? Então acho que em alguns sentidos sim, em outros não. Posso ser teimosa com algumas questões, assim. Sim, O Raul Seixas diria que prefiro ser uma metamorfose ambulante do que sim, ter total. opiniões formadas sobre tudo, tudo. Sim, O que é um conceito interessante. O cara que tem opinião formada toda, o cara não está pensando não está percebendo as mudanças, né? A gente tem que ser sim, essa metamorfose mesmo. Entender. Às total. vezes pode parecer uma incoerência, né? Mas eu não acho, não. Acho que tem que estar adaptado aos tempos, né? Muitas Também. coisas que pensava antes, hoje já não acredito mais, né? Eu pensava várias Sim, coisas, vai mudando, vai transformando, né? Faz é. parte do ser humano. E da gente também, da nossa experiência, cada vez mais, né? Daqui a Pô, a pouco pandemia que você tava falando, né? Tipo, fez a gente mudar totalmente, né? O nosso mudamos, jeito de ser, claro, a assim, pandemia né? foi um ótimo exemplo, porque Uhum. mudou-se o pensamento de várias coisas, né? Ficou o que eu ouvi de palavras, o pessoal falando, você que gosta das palavras, então vou te falar Gosto muito. que teve todo mundo me falava, vou ressignificar, vou refletir, vou repensar, tudo era era o que tinha de um montão, assim, porque todo mundo estava Total. pensando o que vai, né, refazer direto, Nossa, né? sim. Né? Sim, E sim, muita sim. gente teve que a não só usar essas palavras, mas também né, a trabalhar com elas, né? E Uhum. realmente ressignificar, eu ouvi muito. Estou ressignificando a minha carreira, a minha coisa, todo mundo, né? Total. Não tinha como, né? Não tínhamos outras Daqui a opções pouco, também, né? proximamente, eu vou fazer uma entrevista com você, do outro disso vai pensar outras coisas, não Com é? certeza. Não é, Bel? Aí você fala assim, olha, lembra que eu falei aquele negócio para você? Hoje eu já estou pensando diferente. Outras coisas, e Claro, que bom, né? Que a que gente bom, se isso mesmo. transforma e pode melhorar também, Bom, né? agora eu Tipo, falei que você ia falar da sua história, da sua carreira, como é que você começou trabalhando em música. Você é aqui de sim, São Paulo mesmo, aqui do lugar que você é, vai contando tudo aí pra gente. Famílias, influências, etc, etc. sim. Eu sou aqui de São Paulo mesmo e ainda Pode não. falar o bairro, que eu gosto também, eu gosto de saber tudo.
Tá. Eu morei a vida inteira, tipo, no Butantã, agora eu tô morando na Vila Ipojuca, assim. Uhum. E então, bem Zona Oeste, assim, de São Certo, bem Paulo. localizado. É, a minha mãe é do teatro, ela tem um trabalho como dramaturga, também atriz de direção. Diga o nome. Minha mãe, ela é a Scheibe. Ela fez uma. Enfim, ela talvez tenha mais reconhecimento com uma peça que ela concorreu ao prêmio Coca-Cola, que é o Amazônico, uma peça infantil de teatro de bonecos. E também tem Um Dia na Vida de Teresa, Um Dia na Vida de Teresa, foi no Tendel da Lapa que ela apresentou uma época. Mas ela tem vários textos, assim. Por que que eu tô falando da minha mãe, né? Porque Essa é a quando eu influência, uma das comecei influências. a tipo, pensar sobre por que que eu sou artista também, e eu sempre falo, né, que tenho muitos músicos na minha família, assim, né? Então, para mim era um caminho possível, né? Já era uma profissão já respeitada entre as minhas famílias, assim, né? Tipo, o Aceita, né? Você falou respeitada, mas aceita, porque quando a família tem muita gente que é artista, tudo bem. Quando não é, o cara fala, filha, mas você vai fazer isso, é melhor você fazer outra Tem coisa. certeza, Tem tipo, certeza, você vai ser artista, mas vai trabalhar com o quê, né? Aquela história nossa, meio chata. muito. É direto Não, isso, é direto. não, e é tão engraçado, é meio engraçado até porque, tipo, meus pais acharam estranho que eu fui estudar letras, assim, em vez de música, assim. Aham. É, e, enfim, mas acho que tem a ver também com o que eu sou, o que eu pesquiso, né? E o meu pai também, ele tem um trabalho de autoral, de música, mas ele é mais focado em escrever, né? Ele tem vários livros e ele tem uma editora que ele publica autores originais, enfim. Diga o nome e a E editora, tá bom? Felipe Morro, a editora Laranja Original, que inclusive foi o motivo pelo qual eu toquei na Felipe esse ano. Foi porque a Legal. editora conseguiu um espaço ali no microfone, e aí eu fiz uma comemoração do EP da Mulher ao Mar, e fiz um show integrativo com músicas e poemas, assim. Legal. Esse lance dos meus pais serem artistas já, eu acho que traz para mim, desde pequena, uma percepção de que a arte é trabalhada, assim, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, fica mais fácil você perceber que você pode criar quando você vê que são várias etapas, que não é que você chega e você tem uma grande iluminação, sabe? Porque eu percebo que as outras pessoas que têm um contato com música, mas que não têm artistas na família, elas recebem o pronto, né? Tipo, é o produto, a obra é pronta, gravada, tá tudo lapidado ali, então fica difícil achar que você vai fazer arte, né? Tipo. E aí eu acho que para mim, tipo, a coragem de escrever, de começar a testar, compor essas coisas, ela veio um pouco disso, tipo, sei lá, eu acompanhava muito a minha mãe fazendo os textos, então ela escrevia, ela me mostrava. Essa é a primeira vez. Aí depois eu via as pessoas ensaiando e eu via que tinha mudado, eu falava, mas você mudou, não tem mais aquela fala, sabe? Tipo, eu ia acompanhando o processo de fazer, assim. E É. eu sinto que isso me deu uma coragem, assim, para também ir escrevendo e chegando a lugares, assim. Esse lance de ter vários artistas músicos na família também, ele de certa forma, até certo ponto, ele me travava um pouco, assim, porque você fica muito criterioso também com o seu próprio trabalho. Crítico, né? Começa. E quem Assim, mais tem? Quer dizer, sua mãe na área de texto, teatro, seu pai na área de sim. edição, editoriação e A tudo minha mais. irmã é atriz, eu acho que isso tem muito a ver, porque eu via muitas peças de teatro, meu trabalho tem um tom muito dramático, assim, né? Eu, no palco, gosto de ter um tom meio dramático também. Minha irmã é atriz e preparadora de elenco, na Araxaibe Mendes, ela era do Antunes Filho, hoje em dia ela faz outros trabalhos, né? Tá trabalhando mais com cinema. É, na família da minha mãe, tenho dois primos que são músicos formados no erudito popular e professores universitários, que é tipo o Danilo Scheibe, que é cellista, Fernando Scheibe, que é percussionista, e tem um doutorado em gesto e som, tipo, como as coisas se afetam, assim. Aí no autoral, na família da minha mãe, minha tia Lídia é casada com o Péricles Cavalcante, que é meu Nosso amigo tio, aqui, né? esse é seu tio, portanto, né? Meu tio. Grande figura, o Périx.
grande figura. E ele é ele é uma influência muito grande para mim, porque eu gostava muito de ir nos shows dele desde pequena, assim. E meu primo, né? O filho dele, o Léo Cavalcante. Sim. Eu acompanhei ele desde o começo, sabe? Eu ia em shows mais underground, aí fui vendo eles ocupando midstream, sabe? Tipo, eu acompanhei esse crescimento também dele no independente, assim. E aí essa cena toda do Léo, pra mim, né? Pra mim é a cena do Léo, né? Tipo, a 9MPB, né? Assim, mas é uma coisa que foi muito importante pra mim, né? Quando a 9MPB tava começando, assim, aqui em São Paulo, sei lá, Tieta, Lipa Ruiz, Pélico, Annelise também, né? Lins Assunção, e o Metametá. Metametá acho que tem mais tempo de história já, assim. Mas é Mas mais ou menos na mesma pegada, assim, mais ou menos a mesma onda, digamos, né? Pode ser mesma diferença de época. anos, mas a onda é a mesma, né? Da Sim, Jussara Marçal, do Thiago França, enfim, do sim, Kiko Dinucci, toda a turma do Metá Metá, e vem junto também com essa turma toda, né? sim. E Legal. aí, tipo, Então não tinha esses jeito, né? são... O senhor estava sem saída. Não tinha, tipo, É o até tio, é o tentei. Périx, o pai da área de. É poesia e música, não tinha. Ou você ia ficar na poesia só, ou ia ficar na poesia e música, como você ficou, na poesia e na música, não é isso? Sim, mas é doido porque, tipo, em dado momento, que foi logo antes, assim, né, 2 anos antes de eu voltar com o Porco, 2015, 16, eu tava, tipo, não vou trabalhar com música, vou ser linguista, sabe, tipo, cientista, assim, mas não teve jeito, assim, é um chamado, eu acho que eu converso com vários artistas que sentem isso, você meio fica se sentindo um pouco assim, é muito forte quando você sente um pertencimento e um propósito numa coisa, assim, eu acho que Hum, eu sinto isso na composição e quando eu tô cantando, sabe? Eu gosto de fazer isso que eu faço e procuro fazer bem, assim, sabe? legal. O que é mais legal disso tudo é que não houve nenhum impedimento, houve um incentivo, pelo que eu entendi. Houve De todas incentivo, as faz partes, toda a pai, diferença. mãe, tio, todo mundo, amigos, primos, todo mundo, irmãos, todo mundo É, colaborando, né? Então sim, isso é muito legal, porque às vezes para começar a carreira você tem um desestímulo, ao contrário, né? Ninguém super. da família da área musical e os que não são começam a dar contra. Bom, mas você vai viver do quê? Começa Entendi. aquela, você sabe disso, né? Mas você tendo esse apoio, pelo menos você pôde correr, né, trabalhar né, encaminhar o seu Sim. trabalho mais livremente, sem nenhum tipo de impedimento, ninguém perturbando, né, o seu trabalho, dando incentivo ao Sim. contrário, né, que é muito importante. Vamos ouvir mais uma? Incêndios. Já quem está falando essa coisa toda, estamos Sim. incêndios, vamos ver os incêndios. Conta um pouquinho dessa música para a gente ouvir. Incêndios começou com um conceito, assim, engraçado, que eu tenho várias formas de Você é compor poeta, então diferentes. a poeta tem sempre um conceito, não pode ter uma coisa assim solta. É, e é uma das poucas músicas, né, que a palavra meio tem no título também, né, porque às vezes, a maioria das músicas, você deve ter reparado, não tem, o título não necessariamente aparece na letra, né. Não, nem precisa, né? Porque esse é outro clichê, tem que estar lá a música lá, né? Não é? Certo? Aí, Garota de Ipanema não tem garota na letra. verdade, verdade. Eu não tinha Só para pensado nisso, sacanear. sabia? Sabia dessa, né? Por isso que eu tô brincando. O Você tá cantando, Incêndios você tá pensando na letra da música, não, né? de incêndios? Não, Não, de não, do Garotas de Garota de Ipanema. Ipanema. Não Não, tem foi mesmo. uns 5 segundos, assim, de Eu raciocínio. Eu falei, realmente imaginei que não você tava. tem, né? Porque É. tem uma brincadeira no programa de televisão há muito tempo que você não era nascida, que o cara fala assim, Uhum, chamava Essa Noite Se Improvisa. A palavra é. Aí o cara falava o nome a palavra era garota. uhum. Aí dizem que um conhecido músico lá foi falar e começou a cantar Garota de Ipanema. Só que Só não que não chega tem nunca a na palavra palavra. garota. Pegadinha do Pegadinha. Vinícius de Moraes. Isso Nem aí. Ipanema, né? Ah, não, fala Ipanema só. Tem, tem, tem. É verdade. O Incêndios começou como um conceito assim mesmo, tipo, era eu queria terminar o disco com a música chamada Incêndios que falasse sobre coletividade, que ela ia ter um arranjo de vozes assim. E aí demorou um pouco para eu conseguir fazer essa música, mas ela foi chegando, fui arranjando, ajustando. E
E aí foi legal porque eu primeiro experimentei esse arranjo na banda que eu tinha em 2019 e eu montei as linhas a partir do registro vocal das pessoas que estavam ali. E, e é isso, é uma música arranjada para 8 vozes, ou mais ou menos, depende de quantas pessoas estiverem querendo cantar. E ela é feita assim porque ela é sobre coletividade, assim, e sobre processo histórico, assim mesmo, né? Que é uma coisa muito coletiva. E é doido porque, bom, quando eu escrevi essa música foi até antes daquela ocupação que foi incendiada em São Paulo, né? E antes das Lá no queimadas. Largo Paissandu. Exatamente. E também antes das queimadas criminosas, né, que a gente viu durante a pandemia, mas porque o fogo é um instrumento de guerra, né, usado pelos senhores, assim, né, tipo, tem um documentário, né, que chama Limpam com Fogo, né, que é um documentário sobre isso, né, sobre como as pessoas usam atear fogo nas coisas como uma estrutura de manutenção das coisas. E, enfim, essa é uma música sobre isso, sobre coletividade, sobre processo histórico, assim. Vamos ouvir então, né? A gente Sim. fala toda da canção. Falei um monte de muito. coisa. Eu Não, falo muito. não, mas é legal. Você estava começando a falar pouco, agora já tá, estamos soltando aqui. Vamos ouvir então Sim. Incêndios. Roda! Era só um cartaz procurando alguém que devia vagar por ali. Era só um cartaz feito em pó de café, um cartão estendido num bar, numa rua qualquer. Era só um lugar, um espaço qualquer, onde eu não sei chegar. Você sabe onde é. Era só um cartão numa fábrica ali, um carvão que é lançado no ar, a fagulha que vi produzindo valor. Se com as mãos eu pudesse engolir, controlar, fatiar o vapor, quem me dera conter um incêndio sequer, com as mãos apagar, estancar os meus pés. Veja se leva o fim da última combustão, veja se inverna a sua vítima penúltima. Veja se leva o fim da última combustão, veja se inverna a sua vítima penúltima. Veja se leva o fim da última combustão, veja se inverna a sua vítima penúltima. Deixa vir o fim da trégua pela mão total da história. Deixa
Estamos de volta com a Bel Aurora. Bel Aurora está lançando o disco, chama-se A Metanoia, que ela já explicou o que quer dizer. Metanoia quer dizer mudança, mudar de ideia, de pensamento e tal. E aí ela colocou A Metanoia. A Bel Aurora é cantora, poeta, compositora e instrumentista aqui de São Paulo, já contou que ela começou aí no Butantã, depois foi para Vila Ipojuca, agora você está na Vila Ipojuca, Sim. e está circulando por São Paulo, vai morar em todos os lugares aqui em São Paulo. Então. Agora eu queria saber o seguinte, primeiro, por que o Bel Aurora? Porque você já falou da família, né? Scheibe, a sua mãe, seu pai morrou, né? Morrou, Isso. né? Então, cadê a Aurora? De onde surgiu? Eu estava procurando Boa aqui. pergunta, não Boa pergunta. não Eu mesmo. estava procurando aqui, mas não tem Aurora. Como é que não? Não tem. Então explica. Mais uma invenção sua de palavras, É né? uma invenção minha. Então vamos nessa. O nome artístico ele veio porque eu queria ter me chamado Aurora, assim, meus E a pais. sua mãe não botou. Não, ele, assim, eu não escolhi, eu não falei isso pra ela, né? Mas Não falou, mas eles agora ela está ouvindo a quiseram. entrevista, ela vai saber, pronto. Eles consideraram o Aurora, né? E o meu pai achou que ia ficar meio zoado Aurora Boreal, tá ligado? Assim, tipo, eu sou uma Aurora Boreal, né? Tipo, Morro escreve Moreal, assim, né? Pronúncia. E eu acho que porque eu era pequena e as pessoas me chamam de Bel, na minha família da minha mãe, Bebel, assim. Isabel, E né? Isabel era sempre, tipo, pra dar uma bronca, ou, tipo... E aí eu não gostava muito, sempre... Eu gosto de me apresentar como Bel sempre, assim, né? E aí, o tinha Scheibe, essa você coisa. não curtia, o Morro, você não queria. Não, aí seu eu pai e gosto sua mãe dos meus... reclamaram e você inventou outro nome. Foi um pouco também porque os dois sobrenomes são estrangeiros, né? E meio anti-intuitivo de pronunciar, assim, eu acho, sabe? E aí eu peguei e falei, tem esse nome que eu sempre quis chamar e tem esse nome que eu gosto. Testei Bel Aurora e foi antes da cantora Aurora, sabe? Até. Foi em 2016 que eu achei esse nome. E eu até falava Isabel Aurora, na verdade. Eu me apresentava assim, até a gravação do disco. E aí eu tava tipo, não, Isabel Aurora. Mas aí a galera já tinha falado, por que não Bel? Por que não Bel Aurora? Eu falei, não sei, não sei o quê. Aí o Gui, que foi o definitivo, o Castrupe, ele falou assim, é que Isabel Aurora é muito nome de princesa. Isabel Aurora de Espanha. Nossa, e aí eu não conseguia desver. Aí eu falei, não, Bel Aurora, realmente, assim. Então, Aurora é um nome que você gostava, que você quis adotar e virou um nome artístico, pronto. Que eu me dei. Mas tem aqui um texto que eu li que você é baseado no navio Aurora. Eu falei, poxa, muito engajamento Também. da Bel. Explica aí, então. Que foi mais ou menos na mesma época que eu estava considerando isso, eu fui ali no ECLA, e era um GT que eu participava, assim, e aí teve uma palestra da Nise, agora eu não lembro o nome da professora, assim, e ela falou sobre Encoraçado Aurora, e aí eu já estava pensando no Aurora, mas aí eu falei, caraca, isso tem tudo a ver, inclusive é porque a minha música Encoraçado se chama Encoraçado, é a música em homenagem ao Encoraçado Aurora, que é um dos primeiros motins que tem na Revolução Russa, e no qual eles tomam um navio, que era uma estação de rádio. E essa estação de rádio é uma tomada dos meios de comunicação, que é uma coisa que eu acho que os artistas tem tudo a ver com ser artista, por isso que né? nós estamos aqui na Rádio Brasil Atual, tem tudo a assim. ver. A gente faz um encoraçado aqui da Rádio Brasil Atual para vocês poderem cantar e tocar. Bela história, né? Você tem uma história. Sim. Legal. Muitos motivos. Né? Grandes motivos. Mas uma coisa liga a outra. Gozado, né? Você vê, outro já tinha o nome Aurora, outro já tinha o nome Metanoia, aí você vai transformando e às vezes coincide e tudo mais, né? Vamos ouvir mais duas? Sim. E tem que pesquisar, você gosta da palavra, você trabalha com isso é muito legal. Comportamento antipredatório e depois onde não quero estar. Então, vai falar que você pediu até, a gente tinha uma outra gravação, mas a gente vai colocar essas duas na sequência, a seu pedido, explique por quê e fale um pouquinho dessas duas canções que a gente vai ouvir agora. Elas, inclusive o mesmo projeto do Pro Tools era elas juntas, assim, porque elas têm uma transição, né, originalmente.
que dá pra ver isso na versão full álbum que eu pus no YouTube, assim, tem essa, dá pra ver essa tensão também. Onde Não Quero Estar é a canção mais velha que eu compus, dessas, assim, e eu acho engraçado, porque eu tive um arco de ficar tranquila com essa música, porque eu achava ela muito infantilzinha, de adolescente, assim. E ela é a que mais faz sucesso. Enfim, o Gui fez um arranjo mais pop para ela também. Hoje em dia ela tá na frente, assim, de todas no Spotify. É muito engraçado. Ela tá, tipo, com 3.000 plays e as outras estão com menos de 1.000, mas ela vai na frente, assim. E eu acho que por ser pop, mas também por falar de uma coisa que eu acho que as pessoas se identificam bastante, que é você ficar numa relação meio ai, vai, não vai com alguém e tal. E aí eu sempre fazia ela com um outro poema, que é a versão dessa música que tá no EP, tem o poema Sabor Seu. Era o mesmo poema que ia estar no álbum, mas aí a gente foi fazendo essa jam, assim, né, para fazer o som que dava o suporte para poesia, assim. E a gente tava assim, pensando, como que a gente ia diferenciar, né, as músicas do EP e do álbum. E aí, assim, na semana de gravar voz, eu peguei, tava olhando os meus poemas, aí eu falei, cara, esse poema tem muito a ver com essa música. Esse poema do comportamento antipredatório. E aí eu mudei, tipo, 2 dias antes, eu cheguei pro Gui e falei, mudei o poema e tal, e aí a gente gravou. Então isso veio um pouco do processo de gravação e também, por que não, talvez desses atrasos, né, que teve no álbum, né, tipo, ele ter sido um processo longo permitiu que outras coisas fossem pensadas, assim. Então tem esse outro poema que antecede Onde Não Quero Estar. E elas duas se complementam, Também você Legal. pode ouvir separado, claro. Por que não? Não, Mas eu aí, acho que tem essa é aquela transição. discussão que a gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco, é essa questão de como se ouve música, né? E eu tenho muita curiosidade de saber, vocês que compõem, são da nova geração de músicos, poetas e tudo, também como vocês ouvem música, como vocês produzem, porque hoje em dia mudou muito, né? Até a forma de ouvir música. Então vamos ouvir Comportamento Antipredatório e Onde Não Quero Estar, na sequência, a pedido da autora Bel Aurora. Roda! Homens carneiro, com ossos aparentes pendurados pelas suas línguas de cobra, gosto agridoce. Homens lagarto, com olhos de víbora que contrastam com as suas línguas preguiçosas, gosto de cachaça. Mandíbulas inchadas de tanto ladrar, com olhos roxos, gosto salgado. Homens bezerro, com bocas pegajosas, cheiro de estábulo, gosto de mágoa. Andar à noite sem saber que horas eles saem. Acordar pela manhã sem entender como eles dormem. Viver à margem de saber que horas eles darão seus botes. Viver à margem sem nenhuma ideia de precisamente que horas eles darão seus botes. Venha, meta-te a conversar sobre nada, só pra eu ouvir a tua voz, só
pra eu te ouvir. Somos nós. Eu quero viver você, adentrar e te entender. Você teme o quê? O que você quer dizer? Você expõe minha piada, ainda ri na minha cara. O seu sorriso é tão nocivo. Tanto me prende quanto me mata. Por que não foge comigo desse lugar? Você é só sorrisos, esse lugar. A gente é reverente a esse lugar. Somos só contentes esse lugar. Somos só resíduos desse lugar. Somos só latentes esse lugar. Você me move quase sem se mexer. Benditos cortes pra ouvir você. Você me move sem se mexer. Só os teus olhos já me dão prazer. Você me move quase sem se mexer. Invento a morte só pra ser com você. Você me move sem se mexer. Só os teus olhos já me dão prazer. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Bel Aurora, cantora, poeta, compositora e instrumentista aqui de São Paulo. Falando instrumentista, você toca piano, toca... que mais? Todos os instrumentos? Você começou a estudar... O acordeon você toca, violão parece que você toca. Sim, Sintetizador parece que você toca. sim, MPC eu ouvi dizer que você toca. toco. Então, já tem bastante coisa, né? E os instrumentos, como é que você trabalhou os instrumentos? A poesia já estava na história aí, você estudou letras e tudo mais. Quando é que você foi para compor musicalmente, trabalhar com instrumentos, basicamente? Sabe, eu acho que inclusive tem a ver com as minhas escolhas depois de ser produtora e compositora, assim, que o piano foi meu primeiro instrumento, assim. O piano eu comecei a estudar com 5 anos, na verdade. Então, eu tenho 20 anos de piano, de estudo de Tá piano, velha de assim. piano, hein? Só de piano. É, Só de piano. E aí eu fui pegar violão com 10 anos, porque era um instrumento que tinha mais sempre, né, nos mais contextos, acessível. assim. E meu pai toca violão também, tem isso. Eu comecei a aprender com ele até, na verdade. Mas o violão eu não falo assim que eu toco, porque eu não tenho assim um crivo, é uma coisa que eu toco casualmente, assim, com amigos, assim. Eu não gravaria violão numa track, eu acho, assim. E o acordeon eu comecei com 16 anos a pegar autodidata, depois eu comecei a estudar de fato em 2017. E é um instrumento que eu sou muito apaixonada, e é o instrumento que eu escolhi para ir para o palco sabe, nesse autoral. Quando eu faço o show da Metanoia, eu tô cantando e tocando acordeon. E Você só E toca ele acordeon no show ou toca piano também? depende. Depende da música. Depende da música. Depende do. Não, no show, nas músicas do disco, eu só toco acordeon ou canto, né? Porque também eu fico mais livre no palco. Sim. E aí, mas aí, por exemplo, se é um show de 1 hora, eu faço um momento que é da Mulher ao Mar, e aí eu toco, entendeu? Piano. Sim. Pra fazer também, né? O
o Jus, a Ponte, né, com o EP. Depende do repertório, assim, mas o repertório do disco eu prefiro estar no palco tocando acordeão e cantando. E o acordeão, ele é muito legal. Ele é difícil, mas ele é tipo um sintetizador analógico para mim, assim. Ele tem E é muitos legal, um instrumento sons. muito desenvolvido, né? No Brasil, todo o som Sim, brasileiro passa pelo acordeon, né? Os grandes músicos brasileiros da sanfona, do acordeon, então, gaita no sul, super. acordeon, sanfona no Nordeste, acordeon, Toda, então, o mesmo nome, o mesmo instrumento, né? Variando os é, baixos, variando tudo, mas tem uma história muito bonita, né? A música brasileira com esse instrumento, né? Grandes criadores, muito. compositores, né? Sim. Só para citar, Luiz E Gonzaga, o Dominguinhos, Dominguinhos, entre outros, né? Você pega lá o Sivuca, Sivuca, né? Só para citar essa turma já é grandes sim, compositores que usavam o acordeão como gigantes. instrumento, né? E assim por diante, né? É. A E turma era lá um do Sul instrumento. também, né? Borghettino na gaita, e Nossa, toca também é um muito. músico extraordinário, né? Enfim, muito legal. Se toca muito no sul e era muito tocado por mulheres nos anos 40. Pois é, Tanto que é muito legal. Eu gosto muito de tocar acordeon sempre, né? É o instrumento que me dá mais gigs, assim, sem ser o meu trabalho autoral também, assim, que é o que mais tem procura, assim. E é muito legal, porque sempre que eu tô tocando, eu ouço com muita frequência pessoas que vêm depois me contar que a avó tocava, que a bisavó o tocava. instrumento é. Tinha o Tipo, piano, né? O piano que toda casa tinha um piano e tinha o acordeon também, a sanfona também era um instrumento sim. presente, né? Em E a muitas famílias. brincadeira é jogar o acordeon num contexto de banda de rock também, né? No meu caso, assim, é tipo ter o acordeon, em- não, em vez de ter duas guitarras, assim, sabe? Tem piano e acordeon e Entendi. é Então brincadeira. tem esse seu lado roqueiro agora que você vai falar, porque que é as suas influências musicais. Quais foram? Porque eu estou falando do instrumento, a partir do instrumento, falar das suas Sim. influências. Quem são os músicos e os compositores, as compositoras, os cantores, enfim, todo mundo. Bom, já falamos aqui do Metametá, né? Já Sim, a ficamos. Jussara, nossa, muito. É, rock é uma influência muito grande pra mim. Tá estourando o microfone às Não, vezes? Você agora, quer quando que você eu... chega muito perto, estoura um pouquinho, mas tá bom, tá ótimo. Tá. O Led Zeppelin é uma grande influência. O Incubus é uma grande influência pra Hum, mim. O emo é uma influência muito grande pra mim. Eu ouvia muito pop punk quando eu era pré-adolescente, assim. É, sei lá, Pitty, vai, por exemplo. Eu não sei quanto isso aparece, assim, mas eu acho que às vezes aparece também. O Siba é uma influência muito grande para mim de som, de composição, apesar de que as pessoas dizem que não vem muita relação. O Mestre Ambrósio, tanto que eu fiquei tão chocada, assim, quando eles voltaram esse ano. Estou muito feliz, quero muito ver um show legal, deles. muito bom. O Mangue Beat e a Nova MPB eu via muito quando era mais adolescente. E assim, quem não, né? A Tropicália, né? Aí os clássicos, Nossos né? gigantes, né? Nossos gigantes, Milton, Caetano, Gil. É... Annelise é muito forte influência para mim, Itamar também. Cátia de França, Muito legal. muito. Geraldo Azevedo. Bárbaro. É, acho que dos eu Não, posso estar sempre vai falando. esquecer alguém, a gente vai falando, né? Às vezes tem umas coisas que ficam mais explícitas no som, né? Outras menos, mas Sim, a influência está lá. Na hora que você está compondo, você tá todo impregnado ali no teu super, trabalho, no músico, no instrumento que você toca e até com os músicos que você toca. Aliás, a gente podia falar do time, né? Um timaço super. desse. Vamos falar toda a turma aqui no cello. Fala aí Sim. toda a escalação desse time do disco que é de alto nível. Fale aí um pouquinho de cada um deles. E, é, no piano acústico tem o André do Amaral. No violoncelo, a Chay Lambert. No baixo, Samuel Bueno. No saxofone barítono, a Cíntia Pitin. E também no saxofone barítono em Paranoia tem o Fernando Mota. O Gui Castruve na bateria e nas percussões. Uhum. Guitarra, Felipe Koznetz, que é o compositor de Um Retrato na Estante de Ofélia também. O Ariel Aricas nas efeitos em A Viva.
Ariel é teu parceiro lá no EP, lá atrás, No lá, EP. Mulher ao Mar. Tá certo. Sim, e ele faz os shows comigo também. Aí tem as Cris participações Cunha, especiais do vamos lá. Cris Cunha em Incêndios como Voz Uhum. e da Maria Beraldo Clarinete em Paranoia. Acho que é isso. Será que eu Pronto. esqueci de alguém? Eu já chequei aqui, é isso mesmo. Uhum. Não, você passou a ficha aqui, eu tô olhando. É legal, porque são músicos muito conhecidos aqui da cena de São Paulo, especialmente, né? E de alto nível. O Castrup já reuniu um time bem legal com você aí à frente desse trabalho. É muito legal, né? Tem o produtor que organiza e traz todo esse time para ajudar na sonoridade do disco. Isso é muito bom, né? Sim, sim. Tanto o Castrup quanto a Cris Rangel. A Cris Rangel que se Cris chamou Rangel. a Cíntia e o Samu. Eu chamei o André, o Ariel, o Felipe e a Chaia. E o Gui, enfim, também deu. E o Aí vocês Fernando. foram arregimentando juntos e fizeram esse Sim, sim, timaço sim. aí de músicos. Bem legal. Uhum, Então vamos ouvir agora mais duas, já que a gente fez a homenagem aqui aos músicos sim. também, às suas influências. A Viva, né? Essa canção, A Viva e Um Retrato na Estante, que você já citou que é da parceria. Então vamos falar um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. A Viva é a canção que ela surgiu da forma mais orgânica. Tá soando esse martelo aqui? Não Casa? tá. Então, a Viva é a canção que eu compus assim, diretão no piano, foi muito louco. Tava mais ou menos como ideia, aí eu peguei o celular para deixar gravando, que é uma coisa que eu faço na hora que eu vou no piano, e ela saiu inteira, assim. A estrutura, as palavras, a harmonia, a melodia, direto, assim, impressionante. Baixou a E mediúnica, assim, pá. foi mediúnica, Tá bom? totalmente. E é uma música que fala sobre um processo de sofrer violência sexual, assim, né? Tipo, e eu percebo que as pessoas que passaram por esse processo se identificam com essa música, mas tem algum nível que eu não fico falando muito explicitamente, escolho não falar muito explicitamente sobre certas coisas também, que acaba ampliando esse sentimento de sofrer violência para as pessoas poderem se identificar passando por outras situações. Ela é sobre identificar que você sofreu uma violência, nomear ela, mas o nome é A Viva porque a escolha e ela é sobre viver apesar disso, assim. É sobre a escolha Não é de fácil, né? seguir Passar vivo, por uma assim. violência sexual, né, traumatizante, né? Para todo mundo que passou por Super. isso, né? É, Sobreviver isso também, né? A tudo isso, nossa, sobreviver. não é fácil, não. Imagino só, né? É, Quem já tenha passado por isso. É uma loucura mesmo, muito complicado. sim. E Um Retrato na E Estante? Um Retrato na Estante é assim, minha história, né? Eu tocava com o Felipe, como MPC, né? No show dele. A gente já se conhece há 11 anos e eu sempre gostei dele como compositor. Inclusive, eu acho que essas músicas que eu compus nessa época têm uma influência também de estar em contato com as composições dessa época dele. E essa era uma música que a gente tocava no show dele e eu gostava muito dessa música, como de várias, Ofélia também. E eu percebi que eu podia arranjar essa música nessa forma que eu fiz, que a alteração que eu fiz principalmente é que eu coloco ela em seis e coloquei esses sintetizadores. E aí eu mostrei pra ele, foi meio casualmente, na verdade, assim, que eu fiz esse arranjo, ele gostou e ela seguiu no repertório e no disco, assim. Uma música densa, né, sobre, sei lá, sobre processos, assim, sobre, tipo, ficar numa coisa, uma sensação um pouco até, sei lá, meio sombria, assim, né? Mas achei que fazia sentido ela estar ali num sentido narrativo, assim, também. E ela veio e é uma das que as pessoas mais acham brisa, assim, porque tem os sintetizadores que aparecem, ela muda, né? Primeiro ela parece que vai ser um rockinho, e aí ela vira outra coisa. Uma transformação, como você faz aí, muda de Sim, ideia e de pensamento, né? sim, A metanoia. verdade. É a É, metanoia. Então vamos verdade. ouvir A Viva e Um Retrato na Estante. Roda!
Você me parte em três fissuras indomáveis. Você me parte em seis sorrisos intocáveis. Você vem, você vem, você vem. Me olha de 26 andares muito altos, me corta no teu olhar, me joga no asfalto. Abre a janela, afasta a cortina, se parte em mil retalhos. Garota, se você tem, não perca o seu agrado. Você se mostra capaz, ou alguém vem e te desfaz, te desfaz, te desfaz, te desfaz, te desfaz, te desfaz, te Você me deixa no chão, recolhe o seu agrado e se aproveita de que a força do seu lado me desfaz, me desfaz, me desfaz. Garota, você não tem controle do seu corpo. Garota, você só tem uns 10 pequenos anjos. Garota, garota. Você me despe no céu em brumas retomáveis. Você me deixa no chão, destrói as minhas fases. Sua coragem de me destroçar me desfaz. Tenho um retrato na estante, uma voz no alto-falante que me diz: tranque a porta ao sair, se não posso partir pra não voltar e vou morar no bico de um pássaro.
Tem um retrato na estante, uma voz sem comandante que me diz: guarde teus sonhos ao dormir. Se não posso comê-los pra tentar ser feliz. Um resto de um cesto, um cheiro de incenso nos nossos banheiros. Tem um rastro abjeto de cascas de inseto nos nossos cinzeiros. Tem um resto de um cesto, um cheiro de incenso nos nossos banheiros. Tem um rastro um resto de um cesto, um cheiro de incenso nos nossos banheiros. Tem um rastro abjeto de cascas de inseto nos nossos cinzeiros. Tem um resto, tem um rastro, tem um resto. Estamos de volta com a Bel Aurora, falando do mais recente trabalho, o primeiro trabalho, o álbum, primeiro, ela teve um EP, chamava-se Mulher ao Mar, né, que ela lançou em 2019, é isso? Se eu estou enganado? 2019? 2021, o EP. Ah, 2019 foi quando eu comecei a trabalhar com a Isso, banda. 2021. Então tá, corrigindo, É 2021. que eu falo há muitos anos aqui. Normal. Você tem 25 anos, né? Não é tanto assim, né, Bel? Então Não vamos lá. E a Metanoia que ela está lançando esse ano, né? Que é o primeiro álbum, de fato, né? Tem um EP. Eu acho que pode considerar o primeiro trabalho o EP, esse é o segundo trabalho, não tem problema nenhum, né? Que as pessoas gostam de classificar. É o primeiro álbum, que é o disco completo, com conceito e tal, tudo bem. E o EP Sim. vocês não consideram, mas eu acho que já é o segundo trabalho. O terceiro já vai ser outra coisa e vai se transformando, como você gosta de fazer, né? Mas eu Sim. queria saber o seguinte de você, no processo aí da poesia, o que você considera poesia que você escreve e não vira música, e poesia para música? Você vê a diferença? Como é que você vê essa diferença? Esse assunto já foi assunto da faculdade, certamente, né? Na sua. Porque sempre se fala isso. Pode crer, Não é foi? verdade. Verdade. Então, diga lá. Pode ter sido. É boa essa pergunta. Eu tenho uma preocupação de escrever minhas letras de uma forma que elas se sustentem em si, assim, como poemas, assim. Inclusive, acho que é um pouco por isso que eu gosto dessa questão de estabelecer uma relação com o título mesmo, assim, sabe? Dos nomes das músicas. Eu acho que é um pouco sobre movimento, assim. Alguns poemas que eu escrevo, eu acho que eles
não cabe ali a canção junto, assim, e são só, tipo, elaborações, assim, de coisa que eu tô sentindo. E você E faz é uma métrica diferente, por exemplo, quando você escreve? ah, Isso aqui sim, vai ser sim, poesia, sim. poesia não vai ter música, é outro lance. Como é que é? Você estrutura Cara, eu acho que é uma decisão mesmo. Agora você parando pra pensar, assim, acho que eu decido que eu vou escrever poema e eu decido que eu vou escrever música. Acho que é meio letra de isso, música, no assim. caso, né? Letra. É, e aí quando eu decido que eu vou escrever música, eu procuro essa integração, e quando eu tô decidindo que eu tô escrevendo um poema, eu não tô pensando sobre métrica, sobre tocabilidade, sobre canção. Eu acho que é bem uma decisão mesmo, assim. É doido porque é uma pergunta muito. Eu devia ter pensado nisso antes, eu acho, assim. Tá pensando agora, tudo bem, qual o problema? Eu acho que é isso, assim. Eu decido que é um poema, eu decido que é uma música. Ainda não passei por uma situação de alguém ver um poema meu e musicar por conta, E tem assim. muito isso também. Hoje É, que tem eu tenho muito. visto um grupo de pessoas que pegam canções, poesias de grandes poetas e tal, e resolvem transformar em música. Às vezes fica meio. Estou dizendo que tudo é legal, porque o cara formatou de outra forma, mas são bastante É difícil. musicais, né? É difícil, Uhum. né? Tem, Porque muitas vezes quando você faz isso, fica muito na cara que é um poema que alguém musicou, assim. Porque exato, acho que a minha preocupação, ela costuma ser essa, né? Delas estarem bem encaixar. costuradas, assim. E também o contrário, quando você vai pôr letra numa música, também, às vezes, você sente essa hierarquia, assim, né? Que a melodia, ela existia antes, e aí você tá adaptando a palavra para caber ali, assim, né? É um Uhum. exercício de composição difícil esse de se fazer. E eu fiquei estudando isso um pouco porque durante a pandemia, em dado momento, eu estava meio sem criatividade, assim, de composição, e aí eu fui tentar, tipo, estudar um pouco fazendo versões de músicas em inglês, assim. E aí você percebe, Não, assim, não quando entendi. tem cara. Músicas em inglês, você fazia a versão em português, é isso? É, Versões. Tá, entendi. isso, Desculpa. isso, isso. É, Você fez obrigada alguma? pela sugestão. Fiz algumas. Uhum, Fiz uma do Beach Boys, eu fiz uma do Candy Sass, do Velvet Underground, uhum. que eu pus no Qual YouTube, que é do então, lá, Beach se Boys quiser você ver. fez? Já tô curioso. É, Eu tô... God Only Knows. Oh, esse Só Deus sabe. É, lindo. Esse é o clássico do Pet sim, Sounds, do disco Pet Sounds. sim, Muito sim. legal. Sabe que seu tio também fez uma versão muito legal, ele e o Caetano Veloso, da música do Bob Dylan, né? Baby Blue, E ele Negro falou que Amor. a coisa mais difícil era botar o blue lá que não tinha. Aí ele botou o negro amor, né? Eu sabia que seu tio Sim, fez uma versão. E ficou muito linda a versão, tão linda quanto a original, ficou não é? cantada pela nossa diva deusa Gal Costa, Isso né? aí, bem lembrado e bem homenageado Uhum, agora a Gal Costa, né? Que é sempre sim. uma referência. E eu lembro ele contou muito sobre a versão. Eu falei, pô, mas como é que é essa versão? Difícil. E autorização, né, também para a versão, que esse é o drama também, né? Sim. Você vai lá e faz a coisa e depois precisa ver se o Bob Dylan libera, não é? Ele liberou, E né? liberou, mas que Ele foi. liberou. É porque eles gostam de saber, gozado, alguns, não são todos. Eles gostam de saber o que você está falando na sua língua, Sim, né? Porque para não sim. ficar distante do que o cara propôs, né? Você está falando de um amor inatingível e o cara fala de nada a ver, outra coisa. Aí o cara não É, autoriza, né? Mas o caso do Caetano e o seu tio Périx Cavalcante fizeram uma linda versão do Bob Dylan, sa- o Negro Amor, foi lindo. sabe que Então isso você que você faz tá esse exercício falando? também. É um exercício. Faço. Inclusive, meu pai também faz assim, versões de músicas dos Beatles, assim. Oh, Mas isso que essa você é tá complicada que falando, precisa de autorização. Os Beatles também têm. ele não conseguiu. Nem todas, né? Que É, a Rita Lee fez um disco com versões e teve umas lá que não foram liberadas, né? é uma coisa. Isso que você tá falando especificamente já foi um assunto de uma aula letras, assim, que a gente não tem essa proteção com as nossas obras. É, então, sei lá, se um esloveno traduzir uma música minha para o esloveno, não tem um órgão estatal que vá conferir se é aquilo, sabe? Tipo, que
E a gente acabou um pouco prejudicado nessas, assim, porque teve uma tradução muito ruim de Grande Sertão Veredas para o espanhol, É? muito ruim, Não sabia. porque a tradutora pegava as palavras do Guimarães que ela não entendia, tipo, quando ele faz os neologismos, e cortava. Ah, E aí, tirava o neologismo. Que lindo. tirava. E aí o Ela Grande só, Sertão ela só Veredas detonou o Grande Sertão Veredas. destruiu. E aí, tipo, o Grande Sertão Veredas, que é assim, né? Tipo, eu tô fazendo um gesto de tamanho do livro aqui. Para quem está ouvindo a rádio. Para Perfeito. quem tá ouvindo na rádio. E ficou assim, com a metade, assim, com 100 20%, sei lá, páginas. Grande Sertão Veredas 30% ficou em do 100 livro. páginas. E foi essa versão que foi traduzida para o inglês, assim. Então, tipo, Nossa, aí detonou. Por isso que, nossa, sempre. e aí, tipo, um dos maiores romances da literatura brasileira vira um romance de cavalaria super X, assim, né? Tipo, se Nossa, que tem os coisa. entendimentos dos relevos, Mas das aí eu acho que paisagens, enfim. os interessados, a família tem que. A família do Guimarães sempre soube que eles são tão zelosos, aí até não liberam, você Sim, quer pegar. Vai tentar pedir autorização para a família, é complicadíssimo e tal. é. Então tem que ter alguém que faça esse trabalho de procurar saber, né? Se Sim, está eu acho respeitando, que não é? Respeitando a total. obra, basicamente, né? E Grande Sertão tem uma tradução muito boa para o alemão, porque o Guimarães era um diplomata alemão, da Alemanha, né? Tipo, ele falava alemão e ele revisou essa tradução para o alemão do Aí Grande Sertão sim, né? Veredas. Então, Então, tipo, enfim, como você fala desse lance das versões, né? A gente falou de o seu pai tradução, deve dessas lidar coisas. muito bem com isso todo, né? E tem, Algumas tem coisas versões sim. aqui, por exemplo, Humberto Eco foi traduzido para cá, para o português, e não sei quem, não lembro agora, uma tradutora foi super elogiada por ele mesmo, que depois ele ficou Sim. sabendo e tal. E quando ela tinha Uhum. dúvidas, ela fazia as notas de rodapé explicando, porque tinha palavras pesquisadas por ele, da época medieval e tal, aí ela punha lá no pé da página a explicação, que é muito certo, né? Porque tem, às vezes Sim. não tem a tradução italiano para o português direto, e às vezes ele usava expressões antigas, aí ela punha uma rota. Bom, enfim, nós já viajamos aqui na. Mas estamos falando, né, de cultura, de gestão cultural, Claro, né? claro, e Tipo, da música tem o mesmo processo, né? sim, Lembrando o exemplo do teu tio Pérez Cavalcante e das sim. versões que você está fazendo também. Mas o que te inspira aí para a produção musical? A gente está no finalzinho aqui. A literatura, cinema, notícia de jornal, fatos, Para composição? fatos diários, hein? Composição, você diz A assim? sua Tipo, para composição. fazer? Porque você É tipo. tratou, por exemplo, você falou aqui, o Viva a Violência Sexual, né? Aí onde não Uhum, quero estar também a questão sim. da relação Relações. tóxica, né? Por exemplo, Uhum, né? Você cita algumas coisas. Então, eu queria saber quais são as relações, se você, baseado em fatos reais também acontecidos com você, sim. Por sem enquanto, querer ser né? invasivo, né? Obviamente, os Sim, cara, sim, sim, porque sim. sempre tem aquela compositora, eu briguei com um cara e escrevi aqui o negócio, acabei com ele, ponto, né? A compositora tem essas vinganças, né? Tô brincando. Mas acho que é possível. E é um lance assim que eu tenho falado até. Porque eu tô escrevendo um segundo álbum, né? Que é sobre separação, enfim, tipo. E eu Nós já ainda. estamos dando o spoiler do próximo álbum. Que É, ótimo, adorei. eu ainda. Por enquanto, eu escrevo muito sobre coisas que eu realmente sinto. E aí eu procuro, durante o processo de composição, deixar isso menos sobre eu pessoalmente, especificamente, e mais sobre aquele sentir, assim. Eu quero, em algum momento, desapegar disso e poder escrever, tipo, sobre coisas que eu não tô sentindo também, ou ficções, assim, tipo, eu gostaria de chegar nesse nível também. Mas, por enquanto, os modos composicionais que eu tenho geralmente partem de sensações que eu tento elaborar escrevendo, assim, ou tocando. E, enfim, como são coisas que eu sinto, evidentemente estou sendo afetada por todas as coisas que acontecem comigo, Cinema, historicamente, individualmente. cinema, literatura, Sim, poesia, notícias de jornal, tudo isso. ver os outros shows das outras pessoas. Acontecimentos e tudo mais, essas questões da Sim, pandemia, tudo isso influenciou, né?
Vai ter um Sim, cancioneiro da pandemia, estava falando com o Wisnik sobre isso, ele acha que isso, olha. daqui a um tempo, né, a gente vai analisar mais tempo, né, no futuro, a gente vai analisar esse momento como um cancioneiro da pandemia. Vai conseguir identificar, isso aqui foi Que feito, louco. né? Não, é bem... É, certo. O Acho que Wisnik é uma super influência minha também, na verdade. Agora que você falou grande dele. mestre, né? Grande mestre, Luiz Tati É, também, com relação à canção. sim. Bom, nós estamos no finalzinho, Bel. O papo tá ótimo, né? E eu ia falar aqui para você aproveitar o espaço para dar as dicas todas, como entrar em contato com você, né? Olha, sim, super. Bel Aurora. Opa, aqui estaria o microfone. Bel Aurora nas redes. É, no Instagram consegui o domínio @Bel Aurora só, sem Ah, é? underline, Se sem não nada. tinha ninguém, não tinha outra Aurora lá, você pegou Bel Aurora. Pronto, Instagram. É, e Tudo no junto, né? Bel YouTube. Aurora, tudo junto. Bel Aurora tudo junto. Eu acho que hoje em dia, se você escrever Bel Aurora no Google, aparece eu, mas se não, você pode escrever Bel Aurora Metanoia, você vai achar as entrevistas, sei lá, as pessoas falando sobre o Legal. disco. No YouTube é Bel Aurora também, e aí você pode procurar também Bel Aurora Metanoia, você vai achar meu canal. Tenho TikTok, mas eu ainda não uso tanto, mas eu vou começar a usar, e acho que é Bel Aurora 0 no TikTok. E eu vou ter um site em breve. Beleza. Eu tô vendo É. aqui que tem um Twitter que tá dizendo assim, ó, Belzinha Aurora. Ah, sim! Meu Twitter é Belzinha Aurora. Peguei você, Mas hein? ele é muito Belzinha pessoal. Aurora. Belzinha Aurora foi demais, hein? Essa eu gostei. Tava olhando aqui, vou ver se ela vai falar. Fiquei quietinha aqui, vou ver se ela vai falar. Belzinha Aurora. Esse disco É, já está nas plataformas digitais. Quem está distribuindo? sim. Vai ter CD físico, vai ter vinil. Conte tudo. Ok. O disco tá em todas as plataformas digitais, distribuído pela YB Music. Beleza? Maurício É, Talhari, nosso querido amigo. sim. Queridão. E assim, nossa, super profissional, assim. Dá uma segurança incrível, assim, dos lançamentos. Então tá em todas, tá no Tidal, no Spotify, né, Apple Music, Amazon, tudo. E no YouTube também. Inclusive, a gente produziu uns visuais pro disco Eu com a acompanhei aqui, Manuela. o Páprica tem um vídeo oficial, o Incêndios tem visual, Comportamento Antipredatório também tem um visual, Onde Não Quero Sim, Estar tem um visualizer também, e assim vai. sim, sim. Bacana. Eles foram todos dirigidos pela Manuela Rabinovich e fizemos de todas as faixas, ainda estamos lançando, ainda falta lançar os últimos 3, que um retrato na estante está praticamente um clipe, então a gente vai fazer uma estratégia um pouco mais certinha. Se vocês me seguirem nas redes, vocês vão acompanhar. Muito bem. E aí, o que mais? Foi distribuído pela YB. Shows para o ano que vem, para o fim desse ano, Shows. previsto? Ainda não tenho data para o fim desse ano. Fizemos um show agora, dia 27, no Galpão Cru, que foi muito bom. Captamos muito esse show, então eu vou, mesmo que quem não tiver ido vai poder ver um pouco como ele Vê, foi, você porque a manda gente para mim, para a gente filmou, botar aqui. fotografou, Legal. e eu, é que eu não, como ainda não fechei a data, não quero muito, tô com Não medo, quer receio de antecipar. falar, Mas mas quando eu você tenho tiver, você é, avisa a gente aqui, você faz uma chamadinha aqui para a rádio e a gente coloca sim. a chamadinha para o pessoal, para avisar o pessoal do show do disco, Super tá? Vai ser obrigada. um A prazer. perspectiva de show no que vem, sim. É isso que eu Beleza. tenho a Então vamos dizer, falar assim. agora das duas últimas para a gente fechar, Paranoia e Sila. Diga Uhum. lá. Paranoia Hum, é uma música que tem a ver com muitas coisas, pessoais, inclusive. Quando eu tinha 17 anos, eu tive um surto, né? Tipo, eu tomei um ácido e tive um surto. E quase não voltei, assim. E eu tinha pensamentos paranoicos muito, muito latentes, assim. E depois que eu voltei, enfim, me recuperei, nunca mais, ainda não tive surto de novo, mas, tipo, é uma experiência que quando você passa, muda muito a sua visão das coisas, assim, porque você percebe como é perto você tá aqui e no estado de surto, é muito rápido, assim, a distância, assim. E aí, enfim, esse início dessa música tem umas coisas muito visuais, né? Escombro, alaranjado, cobre, áureo, tipo, um monte de visões, assim, né? De texturas.
Eu senti que essa experiência, ela, tipo, molda um pouco a minha percepção da realidade, eu queria pautar essa sensação, mas também eu acho que tem um pouco a ver com ansiedade, assim, que é uma coisa que eu comecei a experienciar depois que eu vivi o surto. Porque a ansiedade, ela faz a gente ficar muito paranoico, né? Verdade. Com achar que tudo é muita coisa, atribuir muito significado às coisas. E fora isso, tem um lado de uma experiência pessoal que eu tive, assim, eu namorei uma pessoa em 2015 até 2016 que, enfim, fazia viagens que ela não me levava e não queria que eu fosse, sabe? Umas coisas assim. E aí enfim, terminei esse namoro muito porque eu achava que eu tava sendo chifrada. Sim. E aí, então tem umas. E aí, na verdade, o momento em que isso aparece na música é um pouco. Eu tava um pouco refletindo sobre essa paranoia, na verdade, assim, sobre por que que me deixei afetar tanto por isso e um pouco essa performance, assim, sabe? Tipo, da, de uma pessoa no meio dessas nuvens, assim, de surto, assim, e sendo, tipo, uma pessoa que fica botando outra na parede, tipo, que é a hora do você vai, você vai, você vai aonde? Que é, tipo, é, essa sensação, e é sobre essa sensação, né? Tipo, inclusive essa palavra aparece na música, né? Dispare sensação, que desperta em verdades. Tipo, é uma reflexão sobre paranoia mesmo, por isso ela tem esse nome, assim. Tem É, vários argumentos aí da paranoia, sim. sem dúvida, né? E A sua ela tem experiência no pessoal e noise, no né? relacionamento também, tudo a ver, né? Sim. E para fechar, o Sila. O que é o Sila? É. Isso vai ser muito letras USP, sim, da minha parte. Sila é uma personagem da mitologia grega que aparece na Odisseia, até assim, como um monstro marinho que uma hora que o Odisseu vai cruzar um desfiladeiro, e aí tem duas opções, que são dois monstros. Scylla, que ela vai só matar alguns marinheiros, e Caríbides, que é tipo um monstro que basicamente afunda o barco, enfim. E Scylla, ela tem uma história de origem, que é uma ninfa. Às vezes é ninfa, às vezes é uma mulher só, né? Porque, enfim, em cultura oral, vários registros diferentes, né? E, e que basicamente ela estava existindo, né? Aí chega um tritão, um sereio, Glauco, que se apaixona por ela, acha ela atraente, ela pede pra ficar com ela não quer ficar com ele. É isso que ela faz. Aí ele vai pra uma feiticeira, Circe, pede pra feiticeira fazer uma poção pra mulher se apaixonar por ele. A Circe se interessa por Glauco e ele rejeita ela, fala: Não, eu quero ficar com a Scylla. Aí a Circe fala assim: Não, demorou, toma essa poçãozinha aqui. Aí ele pega essa poção e joga na água que ela toma banho. E aí, tipo, ela, assim, quando ela é uma ninfa é porque é o rio dela, né? E aí ela se transforma num monstro. Porque a Circe, com ciúme, né, mandou um feitiço de transformar ela num monstro. Então ela vira um monstro, tipo, metade do corpo dela se torna cobras com cabeça de cachorro, vira um monstro. Aí o Glauco fala assim: agora eu não quero. E vai embora. E é tipo, o que ela fez? Ela simplesmente falou não, né? Tipo, ela tava simplesmente existindo e ela simplesmente falou não. E eu acho que por falar não, ela foi transformada num monstro. Isso pra mim fala muito de gaslighting, assim, né? Que é um processo de manipulação mental, né? Manipulação, sim. Tipo, quando e é um processo que, tipo, enfim, né? As mulheres passam muito por isso, não são mulheres, né? Pessoas não binárias, assim. Enfim, todo mundo pode passar por gaslighting, mas historicamente existe um recortes de gênero, né? Dessas histórias. E, e eu passei por isso, como muitas outras pessoas também passaram. Eu passei por isso em muitas áreas da minha vida, assim, tipo na área de trabalho, já trabalhei para pessoas que fizeram isso comigo, já namorei com pessoas que fizeram isso comigo, já passei isso em contexto de relações pessoais, não românticas também. E, e aí, assim, esse título veio depois, assim. Eu escrevi a música primeiro, né, e fiz as estruturas.
talvez assim, lembrando da sua pergunta, né, que você tinha perguntado qual a diferença do poema para música, assim, talvez as músicas, as letras já vêm com alguma melodia, assim, quando elas começam a aparecer. Talvez tenha isso também, assim. Acho que é sempre tudo, mas talvez tenha isso também. Então comecei, tua voz na minha cabeça. Aí eu comecei a escrever. E aí até eu tenho os rascunhos, né, que as letras, tipo, é a mesma métrica com várias outras palavras, assim, que eu fui escolhendo, enfim, mudando. E aí é isso, é uma música que primeiro não ia fechar o álbum, a escolha dessa música fechar o álbum foi do Castrup, porque eu, a princípio, terminaria com Incêndios, né? E fez muito sentido ela fechar o álbum, porque no fundo ela é ela é uma reflexão, enfim, sobre gaslighting, mas ela é uma afronta também, né? O processo de manipulação mental. Que Então isso o disco ele acontece muito acaba nos para dias de cima. hoje, né? Tudo a ver. Uhum, A sim, manipulação em todos os níveis, né? Você está falando super, na relação pessoal e sim, também na política, que isso ocorre total. diretamente, não é? Fake news, né? Nossa, pelo amor de Pois é. E Deus. agora estamos Pós-verdade. na perspectiva do ano melhor, né? Bel, que tudo dê Sim, certo para o ano que vem e você vai fazer vai. muitos shows e a gente está Sim. aguardando aqui para divulgar o seu trabalho para o ano que vem aqui. Parabéns pelo trabalho, né? O primeirão disco, muito bom, muito Obrigada. bem produzido, muito bem gravado, muito cantado, tudo mais. É um trabalho muito bem feito. Parabéns e até a próxima, né, Bel? Vamos aí, Até. já estou sabendo do próximo projeto, que você já fez um spoiler, então é só esperar o próximo trabalho e os shows que você vai fazer Sim, para a gente divulgar aqui, tá bom? claro. Um beijão e saúde para você e para toda a família. Tchau. Obrigada, super obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Escombro alaranjado, cobre áureo, inócuo, rosáceo, roubado de um sonho irrisório, vínculo infestado de zinco, encorpado nos trincos, formado de couro, coroado no tempo pro passado, ilusório como ontem eu ouvia tua valsa e sentia da tua imagem parceria e o contrato que eu não atendia, não assinava e nem você conseguia, só queria calmaria, desejo que eu não entendia, não escutava, só limitava sentidos, versos perdidos em brandas alegrias que só passam quando vencidas em histórias de carne presa ao mar, de uma parte que se perde em tom de alga, outra parte que se seca enquanto salga. Outro dia procurava outra sorte que me prendesse à tua voz, mas eu não vou render, me entrego à luz da tua fábula, tua pálpebra comedida, tua falsa companhia, tua voz sentida, tua feroz mordida, tua razão mentira. Dispare sensação que
voz na minha cabeça se expande e me manda pra fora. A tua voz na minha cabeça me explora. Entrega-me a ruptura, báltica hidra fundida da sua tortura. Entrega-me a ruptura, báltica hidra fundida da sua tortura. Na minha cabeça me cala e então me contorna. A tua voz na minha cabeça me esgota. Entregue a fissura, técnica mista tingida, suor e gordura. Entregue a fissura, técnica mista tingida, suor e gordura. Vivo